quando eu tinha uns 10 anos, quarta série ali. Bom, vou começar de antes até, vou voltar um pouquinho mais. Segunda série. Segunda série, professora Catherine Catherine. entra na sala de aula e ela começa a colocar o cabeçalho na lousa. Na hora que ela começa a escrever o cabeçalho na lousa, o Bruninho tá lá. Aí ela, Bruno, copia. Não. Por que não, Bruno? Professora, eu sei que dia é hoje, eu sei onde eu moro, eu sei o colégio que eu estudo, pra que eu vou colocar o cabeçalho? E ela, não, Bruno, porque no futuro você vai olhar e aí, ou se alguém achar o seu caderno, vai saber, não sei o que lá. Eu falei, professora, não faz sentido. E ela gastou uns 40 minutos, da aula de 40 minutos, tentando convencer o Bruno, pequenininho, que aquilo era importante. Direção, coordenação, chama mãe, chama pai, aquilo ali foi o começo, né? Aí veio, né, letra feia, 250 cadernos de caligrafia, escrever errado, de novo, né, 250 vezes repetindo a mesma letra com C, dois S, C cedilha, aqueles negócios que assim. Eu falava, gente, mas não faz sentido, eu escrevi, você entendeu o que eu tava escrevendo, por que que eu tenho que. Tipo, que diferença faz tá com C ou dois S? Você não entendeu o sentido? E na época eu não sabia, né? Que, enfim, tem palavras que têm sentidos diferentes, se é com C, se é com dois S. E a percepção das pessoas sobre quem tá escrevendo muda. Se tá com o escrito certo ou não. Na época eu não tava nem aí, porque as pessoas pensavam de mim, não queria escrever, aquilo ali me incomodava muito. Então, na segunda série eu tive problema, na terceira, na quarta, né, na quinta, na sexta. Na quarta série foi a minha primeira advertência, né? Na quinta teve mais uma, na sexta continuou, né? E na sétima série foi quando veio a primeira recuperação. E a minha mãe é professora. Sempre foi. Professora Sempre de foi. inglês. Professora de inglês. E, minha mãe é muito nerd, assim. Tanto que, assim, eu tô falando de viajar, minha mãe já tá com os guias, falando do mapa e do clima e de quando é melhor e tal. E, e a minha mãe, na casa da minha mãe, pro meu avô, 9,5 não era 10, né? O meu avô veio de Portugal pro Brasil, fugindo da guerra com 17 anos. E ele não teve oportunidade de fazer faculdade até quando ele era mais velho. E, enfim, ele veio, foi açougueiro, depois virou taxista. E aí depois ele conseguiu um emprego numa importadora de aço. E aí ele começou a ter mais condições. E aí ele foi estudar, quando ele tinha 30 e poucos anos que ele foi estudar. E aquilo acho que incomodou muito meu avô. Então, quando ele colocou as filhas na escola, ele era muito exigente, porque ele sabia que aquilo era importante. E pra minha mãe, 9,5 não era 10, ela não queria fazer a mesma coisa com o filho dela, só que assim, recuperação, nota baixa, escrever errado, aquilo doía na alma dela, assim, tipo, incomodava, né? Como, né, qualquer mãe que acha que educação é importante. E, enfim, a gente brigava muito, ficava de castigo, né? Na época não tinha videogame, mas tinha televisão, e aí era ficar sem televisão, tinham vários, né? A gente tinha muito atrito. Oi, mãe. E quando eu tinha ali uns 10 anos, eu pedi pra minha mãe que eu queria tocar guitarra, né? Ela falou, calma aí, né? Segura o brilho, jovem, né? Guitarra, né? Não dava pra gente comprar uma guitarra na época. Fui fazer aula de violão, que dava. Depois fui tocar guitarra porque, assim, eu queria o rock and roll. Eu era, né, aqueles rock pesado, assim, que ligava o som alto e eu incomodava. Cara, eu era chato. Qual rock and roll assim, que você lembra dessa época? Não, eu escutava Angra, escutava uns negócios assim que não é Uhum. qualquer pessoa que gosta, né? Ratos de Porão, né? Nossa, sim. E né, Raimundos. Né? Eu tinha 12 anos, eu queria ir no show do Raimundos. Olha as ideias, né? Minha mãe não ia. Quem que ia no show do Raimundos, né? E, e toda essa história da música era um enfrentamento, assim. Hoje eu vejo, né? Entendo que era um enfrentamento, era uma maneira de chocar, de chamar a atenção de que, cara, eu sou mais do que essa letra feia, eu sou mais do que esse C, esse cedilha. Mas na época, né, tudo inconsciente. Então me incomodava, mas ao mesmo tempo eu queria ser o filho perfeito.
Então, cara, combinamos um horário que você tem que voltar, eu era o cara que voltava no horário. Porque aquilo pra mim era importante, né? Só que meus pais não valorizavam aquilo. Tipo, como eu sempre fazia aquilo lá, eles não percebiam que aquilo era um ato ó, isso que é importante, isso aqui eu não acho que é importante. E eu falava, mas todo mundo na escola chega tarde, não sei o que lá, o pessoal bebe, eu não bebo, né? Vocês não valorizam isso, eu devia ser drogado. Falava uns negócios assim pra minha mãe, assim, cara, pra incomodar. Então, assim, olhando pra trás, eu vejo que, meu, minha mãe foi guerreira, assim, de me aguentar. E óbvio, não era só com a minha mãe, né? Com meu pai, era com a família toda, assim. E quando a gente vai falar de como que era o Bruno Piva, era isso. De repente, um dia meu pai foi trabalhar, voltou, eu tava com o cabelo vermelho. Aí eu lembro de abrir a porta, assim, eu olhar a cara dele, esperar, assim, ó, pra ver a cara dele. A cara dele de decepção, assim, tipo... Você tava com um gostinho aqui no fundo. Ele acordou às 5 horas da manhã pra ir trabalhar, voltou, e aí, de repente, chega o filho com cabelo vermelho. Aí, brinco, eu queria pôr piercing, graças a Deus não deixaram, porque senão eu ia estar cheio de cicatriz no rosto, que eu queria sobrancelha, eu queria fazer um monte de coisa, minha mãe não deixou. Queria tatuagem, né, queria um monte de coisa, assim, e era tudo, assim, meio que pra chocar. Hoje eu sei, né, depois de muita terapia. Mas hoje minha relação com eles nunca foi, no final, a gente tinha uns atritos, mas ela não era uma relação ruim, né? Tanto que, assim, tô em casa. tô na casa dos meus pais hoje. E eu só acho que ela poderia ter sido mais leve, né? Tipo, acho que dava pra ter tido conversas nesse caminho, aonde, né, eu conseguisse mostrar o que eu queria mostrar pro mundo de um outro jeito. Alguém me guiar e falar, Bruno, velho, eu entendi que você acha que isso tá errado, mas a sua linha argumentativa tá uma porcaria. Vamos melhorar isso? Vamos então entender por que é com 2 S's, por que é com C, como que a gente faz pra mostrar pras pessoas que talvez isso não seja importante. E, claramente, dentro dessa pesquisa, você ia perceber que era importante, entendeu? E é isso que eu faço com meus alunos. Cara, eles acham que as coisas estão erradas? Vamos pesquisar, então. Vamos mostrar pro mundo que isso tá errado. Às vezes, a gente, na pesquisa, percebe que... eles olham e falam... Puta, é por isso que é assim. E aí eles começam a mudar. E tem vezes que eles estão certos, assim. Tipo... Meu, por que eu tenho que fazer lição de casa? Gente, lição de casa não funciona. Nunca funcionou. Lição de casa foi inventada pra ser punição. Quando você vai olhar a história da lição de casa, né, quando começou, é exatamente isso. Juro, não fazia ideia disso. Exato. E aí quando você vai ver, quando você pega os estudos neurocientíficos sobre a lição de casa, cara, nem ajuda nem atrapalha. E aí é mais uma questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assim, utilidade mesmo, não tem. Aí tem gente que pode falar, lição de casa é útil pra criar disciplina, comprometimento. Cara, tem tanto jeito melhor de criar disciplina, comprometimento com as coisas que as crianças já querem fazer e estimular eles pra ir atrás do que naquele momento dá vontade de fazer, cara, não sei, eu não achei a palavra. Deu pra entender. Corta a edição. Eu entendi. Então era isso que me incomodava. Cara, me incomodava desde sempre, assim, o sistema. Cara, educação é importante? Muito. É muito importante. Não dá pra tirar os méritos da educação. Mas a educação vem antes ou vem depois de você aprender a gerar valor pra sociedade? Quando a gente vai estudar isso, inclusive aprendi isso num livro que você me deu de aniversário. Né? Gostou? Adorei. Né? Antifrágil, gente, só pra vocês saberem o livro. Mas quando a gente vai estudar isso, você percebe que sempre a educação vem depois da sociedade estar bem estruturada. No momento que eu aprendi a gerar valor, que eu tenho uma segurança que a sociedade está indo pra frente, aí dá tempo de estudar. Então, muitas vezes a gente valoriza a educação como se a educação fosse o caminho. Mas, gente, eu dou aula de Bhaskara, mas não é Bhaskara que vai fazer diferença na sua vida. Né? Eu uso Bhaskara quase toda semana porque eu dou aula de Bhaskara, mas assim... Quando meus alunos perguntam onde que eu vou usar, eu falo, cara, eu posso te explicar aqui no seu celular usa, eu posso te explicar aqui pra gente construir esse prédio usa, mas aonde você vai usar, velho? Não sei. Então, só pra gente falar do tema, né?
Naquela época, essas coisas me incomodavam e eu não sabia como lidar com isso. Então eu tentava incomodar de volta. E quem sofria isso, quem sofre, né, quando a gente, né, quer brigar com o mundo, normalmente são as pessoas que estão mais perto da gente. Mas a relação com meus pais hoje é boa, maravilhosa, eu acho. Que bom. E você acha que a maior dificuldade que vocês tiveram, então, foi na comunicação? Comunicação, cara. E é o que você vê bastante com as famílias? É o que eu mais, assim... E é simples falar. É muito simples, né? Mas é simples por quê? Porque depois que você estuda um monte de coisa, você consegue simplificar o que é complexo. Mas é tão simples como, assim... Eu acho que não tem que escrever com C2S cedilha. A mãe já... Ou o pai já olha e fala... Como assim não? Tem que fazer a escola, tal, tal, tal. Eu olho e falo... É mesmo? Por quê? E pronto. E aí daqui a pouco eles começam a falar e eles veem que eles não têm argumento. Eu falo, cara, eu acho que você tem razão. Vamos pesquisar? De novo, mesma coisa. E é comunicação isso, né? Porque assim, se eu tô numa comunicação com você e na hora eu falo, não, Flá, acho que você tá errado. Eu acho que tem que comer pão de manhã. Aí você vai falar... Ou, né, aquilo vai te incomodar, tipo, como assim? Cara, você assistiu meu curso inteiro e você acha que tem que comer pão de manhã? Ou você vai olhar e falar, é mesmo, por quê? E aí eu vou falar, não faço a menor ideia, eu acho que eu aprendi assim com a minha mãe. E aí você não precisa nem contra-argumentar com os argumentos científicos. Qualquer um que estiver assistindo vai ver. Cara, puta, é porque sua mãe falou, talvez não seja o melhor argumento, entendeu? Então, A gente acaba reproduzindo muitas coisas da nossa família sem perceber. Às totalmente. vezes são hábitos de alimentação, de autocuidado, e às vezes são coisas simples que a gente não percebe. Você falando isso me lembrou muito de uma conversa que eu tive no Falar Que Eu Te Escuto, da época no Instagram, com uma mulher chamada Cláudia Domingues, que eu quero muito chamar para vir aqui também. Ela citou o caso de uma história, assim, bem tranquilinha, assim, mas que uma menina estava vendo a mãe cozinhar e via que ela sempre cortava as pontinhas da salsicha cortava as duas pontinhas da salsicha e colocava na panela. E fazia isso todas as vezes. Até um dia que ela foi perguntar, né? Porque ela fazia igual também. E falou, mãe, por que você faz isso? Ela, nada, porque a sua avó fazia porque não cabia na panela dela na época. Então, assim, às vezes é coisa muito básica que você faz, reproduz e nem sabe o porquê. Então, é interessante trazer questionamentos também, né? De tempos em tempos.